passada, mas que é recorrente no noticiário, tá? Infelizmente, pessoas que se dedicam a produzir medicamentos falsificados. Quais os riscos e principalmente como identificar essa situação? Na semana passada foi descoberto um galpão no município de Rio Largo, onde entre os produtos falsificados até a caneta emagrecedora já estava lá também por esse grupo que foi descoberto pela Polícia Civil. A gente trouxe para conversar sobre esse tema e os riscos ao Daniel Fortes, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Alagoas. Daniel, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Falávamos aqui já nos bastidores, estamos falando de coisas que, além de levar muita vantagem para quem se mete nessa, que era quem estava produzindo lá o remédio falsificado, mas na ponta, os produtos utilizados, e alguns até misteriosos até agora, podem colocar em risco a vida de quem consumir esses produtos? Essa é uma questão. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix. Sim, Elias, é um risco muito grande estar consumindo esse tipo de produto, né? Até porque a gente não sabe qual era a composição exata do que estava sendo colocado ali dentro daqueles medicamentos, se eram medicamentos que tinham sido oriundos a partir de um contrabando, se eram medicamentos que estavam sendo incorporados outras substâncias ali, as condições de armazenamento também que estava sendo colocado, aqueles medicamentos ali não eram as adequadas, então a gente pode sim ter algum tipo de alteração na sua composição e dano ao tipo de consumo do paciente ali, sim. Então há uma preocupação, principalmente com a circulação dessas canetas emagrecedoras, são medicamentos que estão ali no radar de muita gente. Agora, quais são os principais sinais de que um medicamento não é um medicamento original? O que a população pode observar? Eu estou mencionando aqui o exemplo das canetas emagrecedoras, mas a gente pode falar num aspecto geral, Daniel, sobre o que é que pode ser observado, o que é que a gente não pode deixar de olhar numa caixa de medicamento para dizer, não, esse medicamento aqui não tem confiabilidade nenhuma. Thaís, assim, cada vez mais eles se especializam nesse tipo de falsificação, né? Então eles realmente colocam produtos que a grossa vista está muito parecido com aquele que de fato seria comercializado. Um dos pontos importantes que a gente tem que observar é que todo medicamento produzido e comercializado no Brasil, ele obrigatoriamente tem que ter toda a sua escrita em português. Às vezes a gente se depara com medicamentos que são falsificados, que o lote ele vem em espanhol, às vezes até em chinês, tá? Então a Anvisa não permite isso daí. Esse rótulo tem que ser em português. Existe ainda, um código de 13 números que precisa ser identificado no rótulo dos medicamentos. É mais difícil para quem não conhece do medicamento, identificar se aquele rótulo de fato corresponde a um lote, e a um código original de um medicamento. Então o que a gente recomenda realmente é que esses medicamentos sejam adquiridos única e exclusivamente nas farmácias, farmácias que tenham farmacêuticos, tá? Vale lembrar que muitas farmácias ainda se abstêm de cumprimento da legislação federal com a presença do farmacêutico e que esse paciente ele possa ali ter segurança de que aquele medicamento de fato ele tem toda uma cadeia logística, que assegura o seu controle de qualidade. Pois é, essa presença de substâncias inadequadas para a produção desses medicamentos que podem inclusive levar à morte, isso também está inserido em todo um processo de apuração desse crime, tá? A falsificação de medicamentos ela é considerada crime contra a saúde pública. Essa já é um dos crimes que esse grupo lá cometeu. E a parte do Código Penal é a venda do próprio remédio falsificado e todo o processo de distribuição desse produto. Até onde o Conselho apurou e até onde foi descoberto pela investigação, esses produtos chegavam na ponta ao consumidor de que maneira? Marcos, a gente tinha uma distribuição principalmente por rede social, Você imagina ali... Já é um elemento de suspeita também isso, Só para você ter uma ideia. De vez em quando a gente recebe lá no Conselho denúncias, de perfis de Instagram que estão comercializando essas canetas emagrecedoras. Uma caneta que em média custa R$ 1.800, R$ 1.700, muitas vezes é comercializada ali por R$ 600, R$ 700, R$ 800. Então esse preço muito baixo, muito atrativo... Tem que ter uma vantagem. Eles vendem uma vantagem, sempre assim, As canetas emagrecedoras, elas são produtos
biotecnológicos, né? São produtos de complexa produção, complexo armazenamento, né? A distribuição, ela é difícil, normalmente são produtos que são importados. Recentemente, né, uma outra substância que não a semaglutida, que foi encontrada do Ozempic, começou a ser produzida aqui no Brasil pela AMS, mas ainda assim numa produção que está ganhando seu mercado. Então é realmente um produto caro, é um produto que tem muita procura, muita demanda e principalmente indicações específicas. Então quando o pessoal acha essas propagandas na internet, de fato tem que desconfiar desse tipo de produto aí. Das duas, uma. Ou ele vai vir proveniente de uma carga roubada, tá? E aí você compromete toda a qualidade do controle do armazenamento desse produto, ou esse produto certamente ele vai ser falsificado. Até porque são produtos que precisam estar ali acondicionados, numa temperatura adequada. Você não sabe se aquele produto realmente veio nessa condição. Agora, o que eu acho importante é você ter uma segurança da origem do produto. Se você compra um produto de segunda mão, você já está se colocando em risco, porque você não sabe como aquele produto foi fabricado, de onde foi fabricado, se é do laboratório que está sendo colocado, apontado, porque as réplicas são perfeitas, realmente, né? Se é do laboratório que está ali apontado na caixa. Então, realmente, é importantíssimo você saber. E, muitas vezes, quem está vendendo nem sequer passou por um banco de faculdade de farmácia, o que é pior. São pessoas, atravessadores, que trazem o medicamento de todo canto e você não sabe realmente de onde vem esse produto. Se adquire também pela internet, está passando pelo mesmo risco. Qual é o papel do farmacêutico nesse ponto aí de orientação e de tentar também intervir nesse comércio? O farmacêutico, ele é um profissional que ele está habilitado para fazer desde a pesquisa, o desenvolvimento, produção e dispensação desse medicamento aí, né? E a dispensação de um medicamento, ele vai muito além do que entregar uma caixa de medicamento, né? Entregar a caixa qualquer um é capaz de entregar. O que a gente precisa é fazer uma avaliação direcionada da característica físico-química daquele produto. Então o farmacêutico ele vai ter habilidade para identificar se existe algum tipo de alteração visual dentro daquele produto ali, se existe algum tipo de violação da embalagem e fazer também a orientação quanto ao uso correto. Qual a forma de utilizar, qual a dose que é segura, por quanto tempo aquele paciente precisa utilizar o medicamento, né? Como é que ele vai armazenar. Então, por exemplo, essas canetas emagrecedoras, elas têm uma peculiaridade, que é, elas precisam ser armazenadas na temperatura de até de 2 a 8 graus Celsius, então uma faixa de temperatura muito controlada, né, que muitas vezes as geladeiras comuns elas não conseguem manter essa temperatura dentro dessa faixa aí, ou abaixa demais, ou sobe demais, e depois de dispensada, ela pode, a critério do paciente, continuar sendo armazenado na geladeira, ou pode por até 30 dias ficar a temperatura ambiente. Nesse caso, onde foram identificados esses medicamentos falsificados, eles estavam lá constantemente a temperatura de 20 a 25 graus Celsius, que era uma sala climatizada que a gente deu para perceber pelas seguras lá. Então, assim, isso, mesmo que fosse original esse medicamento, já comprometeria completamente a estabilidade dele. Pois é, o assunto é sério, é forte, está na moda e a rede social, lamentavelmente, contribui contra a saúde pública e também até com a parte fiscal do Estado, porque esses remédios, obviamente, se eles são falsos, jamais serão arrecadados também em termos de tributo para o Estado de Alagoas. Esse assunto não se esgota aqui, fica até a sugestão para a Polícia Civil formar uma frente de trabalho com a presença de farmacêuticos para até, de repente, orientar no momento da apreensão o que é realmente prova para os inquéritos. Porque a minha preocupação é que essas pessoas vão ter bons advogados que podem descobrir brechas legais, atenuar o que foi a própria criminalidade e virar um crime como estelionato. O cara prende, é solto, tem a imagem divulgada, daqui a pouco ele cai de novo, porque a pena é muito pequena. Mas agradecendo aqui a disponibilidade do Daniel Fortes, voltará, claro, para falar desse assunto a qualquer outro momento. Ele é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Alagoas. Tenha um bom dia, uma boa semana. Para você que está acompanhando a gente,